Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho uma declaração para fazer para vocês que é constrangedora. A verdade é que... eu sou desigrejado. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Acho que a maioria de vocês já sabe que eu sou um cristão. Cristão, óbvio, né? Mas que eu sou um cristão que não vai, né, em igreja, que não é membro de uma igreja. Aí eu queria comentar um pouco sobre isso. Na verdade, esse termo desigrejado, ele já é equivocado. No fundo, existem vários termos equivocados no meio do evangelho e da igreja. Porque, por exemplo, o termo igreja, o que é desigrejado, que muita gente pensa? Desigrejado é quem não vai a uma igreja. Só que aí tem um problema, porque o que é ir a uma igreja? O que é uma igreja? Muitas pessoas pensam que igreja é o templo. E não, igreja é uma reunião de pessoas. Então, o que é ser desigrejado? Seria, no sentido mesmo da palavra, é não ir em uma reunião de pessoas. E eu vou em várias reuniões de pessoas. Por exemplo, o hangout do suco de uva eu poderia chamar de uma igreja, que é uma reunião de pessoas. O problema é que lá não é necessariamente uma reunião em nome de Jesus. Então por isso que eu não posso falar que é uma igreja, é uma reunião de pessoas, mas não é uma igreja de Cristo. Só que é uma reunião de pessoas, mas eu tenho reunião com pessoas exclusivamente cristãs. Então eu considero que eu vou à igreja, eu faço a igreja. E no fundo, o lugar que as pessoas chamam templo, lá que elas chamam de igreja, não é igreja e não é nem templo. Não é templo porque a própria Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Deus habita justamente na igreja, mas não no templo, nas pessoas. Então esses dois termos estão meio equivocados. Eu vejo que a definição certa para desigrejado deveria ser uma pessoa que não tem vínculo com a instituição religiosa, de preferência cristã. Eu vejo assim. E eu não tenho esse vínculo com nenhuma instituição. Não tenho um vínculo assim, eu sou membro, estou no hall de membros de nenhuma instituição. Então por isso eu me considero uma pessoa desigrejada. E eu queria falar de algumas vantagens em ser desigrejado. A primeira vantagem que eu vejo é o tempo. Por que tempo? Porque normalmente uma instituição religiosa ela pega muito tempo da gente. Ela quer. Você vê que tem igrejas que tem culto todos os dias da semana, tem umas da Universal aí que tem cultos 3 vezes por dia. Então assim, absorve muito tempo, pessoas têm que ir arrumar, limpar a igreja, varrer o chão e tal. Tem pessoas que têm que esquematizar, que têm que ensaiar louvores, que têm que preparar estudos e tal, e isso consome muito tempo. E às vezes é até tempo útil, que vai dar bom fruto, mas algumas vezes não vai dar fruto bom para outras pessoas. Então você perde até um tempo que você poderia estar orando, que você poderia estar cuidando de pessoas mesmo, com serviços burocráticos que não estão acrescentando nada para ninguém. Assim, acrescenta, mas muito pouco. Outro problema que tem em uma instituição é a liberdade que você perde. Por que você perde liberdade? Porque você acaba ficando limitado à ordem, à gerência de algum líder superior. Você fica limitado a isso. Você tem que receber orientação, faz isso, faz aquilo outro. E essas coisas são muito ruins. Porque no fundo tem um líder ali e ele que define o que tem que ser feito. Como eu sou, por exemplo, desigrejado, eu posso fazer o que eu quiser. E desde que minha vontade seja boa, não tem problema nisso. Eu posso pegar o dízimo e fazer o que eu quiser com ele, ajudar quem eu quiser com ele. Eu tenho a liberdade de ajudar meu parente, ajudar outra pessoa. Eu tenho essa liberdade de horário, eu não preciso de um horário específico para cultuar. Não tenho um horário específico, eu sou livre, eu faço o culto a hora que eu quiser. E justamente nesse ponto você pega, por exemplo, quando você tem uma instituição, você precisa sustentar a instituição. E eu não sou contra sustentar instituições cristãs, inclusive. Só que, por exemplo, quando você está fora de uma instituição cristã, você é totalmente livre para poder gastar todos os seus fundos que você quer fazer a obra de Deus exclusivamente com as pessoas. E isso é muito bom, sabe? Você não precisa mais ficar
gastando dinheiro, pagando aluguel, pagando conta de luz, pagando conta de água. Não precisa. Você pode gastar tudo isso comprando alimento para pobres. Você pode gastar tudo isso comprando remédios, gastando isso para visitar pessoas e conversar e levar uma palavra, para fazer a obra. Olha que interessante. Então, assim, é outro ponto que eu vejo que é muito importante. Só que aí tem pontos negativos também em ser desigrejado. Por exemplo, é mais difícil para mim, como eu não tenho uma união física com as pessoas, com a minha igreja, que são as pessoas que se reúnem comigo, eu tenho um pouco mais de dificuldade de comunicação. Sendo que se fosse todo mundo reunido num lugar só, seria melhor. Então, assim, esse é um ponto negativo, a desunião física, porque a união física ela ajuda bastante. Não que seja fundamental e tal, que não dá para ter uma igreja assim, ou então que um grupo pequeno não seja uma igreja, um grupo aqui na minha casa não seja uma igreja. Mas a gente perde um pouco essa dinâmica aí de conversar com as pessoas. E aí acaba que as ações em conjunto também são prejudicadas, porque, por exemplo, eu não consigo mais conversar com as pessoas e mostrar para elas tão claramente uma necessidade quanto fisicamente. Então, assim, fica um pouco mais difícil de poder dialogar, de mostrar coisas, convencer. Mesmo com a internet, com os contatos aí, a gente tem uma dificuldade de contato mesmo, para poder falar, para poder organizar um evento, uma ajuda para umas pessoas, os moradores de rua, por exemplo. Então não é tão simples assim. E outra coisa é que se perde uma estrutura muito boa, porque tem um lugar, uma loja para você ir, normalmente ali você pode pôr uma bateria, pode pôr várias coisas de música, pode fazer apresentações de teatro, tem uma estrutura muito boa. Então, assim, tem os prós e os contras de não ir em um templo, um prédio, ou ir. Então, assim, eu faço esse balanço aqui. No momento eu sou desigrejado. Gostaria que, se você fosse, pudesse comentar também. Se não fosse, achou interessante, pudesse deixar uma pergunta aí. E se você acha que é fundamental ir num prédio, porque o prédio é o templo, comenta aí também, beleza? Valeu, obrigado, um abraço.